E aí, essa galera, mais uma vez aqui, boa noite, boa tarde, bom dia, aí, que dependendo da hora que você está nos vendo, satisfação enorme estar aqui com vocês. Bom, Abraão, Pô, que satisfação, hein, estar com você de novo aqui. A gente demorou um pouquinho a mais para postar o terceiro capítulo, mas estamos aí de novo com a série que vem conquistando o coração de muita gente aí. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o terceiro capítulo do livro de arquitetura, padrão de arquitetura em Python. Tá? Hoje a gente vai falar um pouco de abstração e como isso vai ajudar nos testes, principalmente os unitários. Tá? Quer dar uma introzinha, Abraão, sobre abstração? Quais são as vantagens? A gente já vem falando um pouco sobre abstração ao longo desses dois últimos capítulos, né? Sim, Quer dar um overviewzinho para a galera? boa, legal. Bom, então, eu gosto muito desse tema de abstração, daqui a pouco a gente entra numa parte polêmica e tal, mas eu gosto de imaginar e de explicar a abstração, pensando em energia elétrica, sabe? Ela estava vendo como falar isso para vocês. E eu gosto muito da energia elétrica. Porque a energia elétrica na nossa casa é totalmente abstraída. A gente não sabe como ela é, como ela nasce, né, energia elétrica ali, né, como se está vindo de uma hidrelétrica, de um termosolar. A gente não sabe de onde vem. E a gente simplesmente coloca, tem uma tomada, a gente coloca a, o nosso dispositivo e ali ele começa a carregar, ligar, enfim, etc. Então, a abstração é justamente isso, é algo que encapsula ali, né, que faz um invólucro. Eu não quero usar linguagem como API ou interface, que isso dificulta um pouco, né? Ele simplesmente ele te dá uma caixa preta, pá, e aí você usa aquilo ali de forma abstraída, de fato, né? De forma resumida, e você consegue usar apenas plugando determinadas entradas e você vai ter uma saída. O que acontece ali no meio, de fato, literalmente fica abstraído, né? Acho que essa diria, a introdução baseline ali para a gente começar a discutir, e aí, Walter, se quiser complementar. Não necessariamente, quando eu estava começando a programar, eu sempre pensava que a abstração, cara, era sinônimo de interface, né? Sinônimo de interface ou APIs, bibliotecas, mas pode ser alguma coisa dentro da sua mesma classe, entende? Que esconde entre aspas, aquele código mais pesado, né? Que a gente chama de mass code, aquele código tipo de infraestrutura. Você vai precisar quebrar um arquivo CSV, por exemplo. Ou você vai precisar baixar ele, dar o file.open, pegar cada linha, né? É um código meio difícil de entender, ok? Se você abstrai esse código para um método, deixa ele mais explicado, fica melhor de lê-lo, você tá fazendo um processo de abstração, tá? Então, não necessariamente abstração significa trabalhar com interfaces ou trabalhar com APIs, mas sim você pegar aquele código que é difícil de leitura e você trazer para uma linguagem melhor, um método melhor para você facilitar a sua leitura, saca? Aí você já começa a facilitar depois algum teste unitário que você queira fazer e facilitar demais aquela leitura ou desacoplamento, né? Você consegue também focar ali o seu código apenas no negócio, né? Usando abstrações. Correto, Bruno? A gente pode até mostrar um exemplo aí para dar um contexto para a Sim, galera que até o próprio livro utiliza, né? não, total. Quando a gente pega um exemplo, a gente entrando um pouco em código, né? Quando a gente pega uma classe, a gente tem uma classe de CSV, sei lá, a gente pega a propriedade coluna, column name, Sim. length, isso aí é uma abstração, a gente está pegando um modelo do nosso mundo real e transformando ele para código, né? Eu abstraí aquilo ali, eu facilitei, eu peguei essa Facilitou ali a reutilizar aquele cara, tal, isso, entendeu? exatamente, eu Tem abstrair, nível, desculpa, Bruno, mas tem níveis de abstração mais complexos que, pô, que vão putz, vai ser o supra-sumo ali para você codar, mas tem nível de abstrações melhores que já são uma ajuda, né? Então, pensar em abstrações quando você estiver codando, acho que é importante, isso pode cortar.
Não, total, é isso aí. Abstrair não é só pensar em, em APIs, né? Em interface, não. Abstrair é justamente você pegar algo e esconder aquilo que não é necessário é, outros domínios saberem, sabe? Tipo, outras Perfeito, perfeito, coisas saberem. Então, acho que perfeito. esse é o lance, né? Então, é, vendo um pouco de abstração, né? Acho que basicamente é isso. Vou dar um sharing my screen aqui para a gente dar uma olhada aqui no um pouco de código, beleza? Tem que chamar a galera de computação, que tá lento. Deixa eu botar isso aqui para cá. Vou ficar vendo a carinha do Walter, né? Esse rostinho lindo. Uhum. Peraí, opa. Se estiver vendo essa tela, você me Boa. avisa. Vou adicionar aqui no stream. Ótimo aí. Ah, boa. Legal. Isso aqui é o exemplo do próprio livro, galera. Eu recomendo super vocês darem uma olhada lá. Isso aqui é do próprio Fantástico. capítulo 3. Ele explica lá, fazer um git clone, dar o checkout para essa branch e já é. Beleza? Vamos lá. Isso aqui já é o código já abstraído, né? Ele já mostra lá quando tá separadinho, que ele cria um software que a gente fala popularmente, né, vulgarmente dizendo, é uma linguição, uma coisa bem gigantesca assim, e que você dá até medo quando você olha, porque é muito grande, né? E existe um, um pattern, né, um anti-pattern sobre isso, né, de escrever métodos extensos, classes extensas e tudo mais, beleza? Ah, é isso. Então, se a gente for ver aqui, se eu perguntasse, se você fosse olhar esse código aqui, você não conhece nada do contexto, e digamos que não tem nem esses comentários aqui. Você bater no olho aqui nesse método, ele está abstraindo uma série de coisas, né? E aí ele fala assim, acredito que daria até para ser um nome melhor, né, para isso. Mas se você for ver, ele está fazendo esse sync e ele tem determinadas ações, determinados é, é, algumas alternativas, alguns botões ali, né, que vai fazer determinadas coisas, né? Tipo a action, né? Vai ter uma ação que vai fazer. Se essa action aqui for um copy, você vai ver que ele vai fazer a ação de quê? Copiar esse arquivo, né? A ação de mover vai levar esse arquivo para algum local. E se for de remover, deletar esse arquivo, né? Então, isso que é abstraído totalmente. Então, cara, eu não preciso bater nesse método aqui, que é o do próprio do OS, né? Para saber, mano, isso aqui é determinado método, né? Para que isso aqui serve? Isso aqui eu não preciso saber isso. E eu também confio na linguagem, né? Nessa lib aqui, que ele já foi testado e tudo mais. Né? Então, já está abstraído, né? Tem coisas que... Imagina se tivesse que fazer tudo que fosse necessário para o programa funcionar. Então, a gente estaria programando ali em assembly ou algo Bom, parecido. um ponto Pode falar. importante aí, Abrão, vai lá no sync, ó. Vocês estão vendo na linha ali, na linha 9, 10, né? Na verdade, na linha 7 ele recebe um source e um destination, né? Tipo, ele já incube a regra do método read paths and hashes and determine actions, ele já abstrai tudo para saber se a ação vai ser um copy, um move ou um delete, através do meu source e do meu destination. Então, ó, eu não preciso, tipo, onde que eu vou saber qual que vai ser a minha ação, dado o meu source e o meu destination? Cara, é bem fácil. Os métodos ali de read paths and hashes e determine actions vão fazer isso para mim, saca? Eu não preciso saber a fundo de como que tá ali implementado. Só vou chamar esses métodos e eles vão me tornar uma action, que a action, vai ser copy, vai ser move ou vai ser delete. É isso que tem que fazer, só isso. Saca? É bem... A abstração, ele facilita demais você reutilizar os códigos e ainda assim ficar claro, tipo, não precisa você saber daquele código pesado, né? Se a gente entrar no determine actions, ali entra aí, Abraão, naquele método na linha 46.
putz, é confuso, difícil de ler, aquele método que é complicado. Imagine isso aqui, ó. Olha a magia da abstração. Imagine esse método lá na minha classe de sync, lá no meu método de sync, entendeu? Desde a linha 47 à linha 61. Ó, copia aí, Abraão. Tenta copiar e joga ele lá em cima. Ele vai fazer a mesma coisa, tá? Ó, cara, vai ficar horrível, horrível de ler, horrível de entender. Saca? Ó, o método já começa a complicar. Aí depois copia o read paths and hashes para dentro ali também. Já começou a loucura, sacou? Tipo, Total. isso você encontra em muito código, fonte de código, tá? Já começa a loucura, você já começa a falar, cara, que lugar é esse? Onde eu vim parar? Com a abstração, cara, você já tira muito desse messy code, desse código bagunçado, e você joga ele para outro lugar, dá uma tratativa e você consegue testar aquele método exclusivo, sabe? Aquele método exclusivo. Que aí vai te facilitar muito você entender o código e ter mais qualidade no seu projeto. Sacou? Total. Essa parte aqui do que ele verifica, dá um file, no hash no arquivo, né? É até engraçado que até para colocar aqui, ó, fica uma bizarrice. Não, fica bem bizarro, cara. Fica bem bizarro. Gigante, sabe? Tipo, isso aqui todo. E às vezes você quer testar, por exemplo, você quer testar o Red Paths and Hashes, você consegue. Entendeu? Só ele exclusivo, né? E eu entrar em algum ponto agora que é super importante. O grande lance da abstração é que você consegue testar, você consegue documentar e você consegue explicitar exatamente essas regras, né? Tipo, cara, o que esse método está fazendo? Read, path, and hash. Ah, é isso aqui que ele está fazendo, beleza. Ah, ele tem... O que é que ele está fazendo aqui? Determinando as ações, né? Intermediate actions. Então, tipo, sei lá, está explícito aqui, eu estou explicitando. E aí eu consigo fazer teste, que a gente entra agora em um segundo assunto, que tem tudo a ver com abstração. Existe até uma obrigatoriedade, eu digo assim, que, cara, para testar precisa ter uma certa abstração, né? Como é que você consegue fazer um unit test, um teste de unidade, sem abstrair o seu banco de dados, né? Porque o próprio conceito de unidade para você testar aquela regra ali sem depender de coisas externas. Você não pode depender do banco de dados, você não pode depender de um API, você tem que mocar aquilo ali, né? Que aí a gente entra e eu passo a bola pro Walter perguntando, e aí, irmão, Walter, o que você entende dessa parte toda aí, de mock, stub, como você vê esse mundo de teste, e qual a importância que você vê de abstração para testar, né? Então, o teste ele é complicado, né? Ele é imprescindível para a aplicação, ele precisa ter. Só que dependendo de como você abstraiu o seu código, o teste ele vai ser mais fácil ou mais difícil de ser feito, tá? E qual alternativa você utilizou? Se você utilizou para mocagem, né? Ou seja, você mocou cada dependência dele, ele é mais difícil para você construir, porque você tem que... a gente pode fazer um vídeo mais, pessoal, deixa aí nos comentários se vocês querem um vídeo mais detalhado sobre testes, fake, mock, stub, mas dando um overview geral, dependendo do seu approach, dependendo de qual tipo de teste você vai escolher, né? Se você vai mocar, por exemplo, você tem que verificar depois se aquele método foi chamado, você tem que mocar retornos. Stub, você pode só mocar aquela... Desculpa, você pode passar uma interface ali de um método ou uma interface, no caso, uma classe, só como fake ali para você, né? Então, ele vai fakear ali no caso, vai ser muito mais fácil para testar aquele método sem muitas dependências, mas um overview geral, teste é imprescindível ter, principalmente unitário, pensando aqui numa pirâmidezinha, né? Então, a base da pirâmide são os testes unitários, tá? Assim, tem que ter teste unitário e a abstração vai te facilitar isso, porque ela vai deixar muito mais explícita onde você deve testar os seus métodos, ok? Imagine testar aquele método grande que foi falado, né?
aquele método que está no sync. Você consegue botar aí, Abraão? O método que está no sync? Na classe sync.py? Isso. Aquele método gigante, correto? Imagine testar tudo com isso. É mais complicado. Agora, se você abstrair, eu posso testar o hash file separadamente, eu posso testar o read paths and hash separadamente. Então, já consigo muito mais fácil, ó, testar um método de cada vez, e ali eu consigo, deu algum erro, eu já sei o ponto focal onde está o erro do código, entende? Então, vamos lá. A abstração ajuda demais no teste, o teste é essencial, mas dependendo do nível que você abstraiu, isso já pode ser um code smell. Se está dificultando muito o seu código, você precisa melhorar a sua abstração, entende? A gente pode depois seguir um pouco mais falando sobre esses tipos de teste, né? Fake, stub e mock, mas seguindo na pirâmide unitário, massivamente unitário, por fim ali o teste de aceitação, né? O teste de end-to-end, que deve cobrir os fluxos principais do seu sistema, mas o foco é teste unitário. Quem vai te ajudar no teste unitário são a abstração. Exatamente. E basicamente isso aqui, né? Perfeito. É o end-to-end, né? De ponta a ponta ali, o integration e o unit, né? E é legal que essa imagem tem o Papalegos, né? Porque para você fazer o teste unitário, ele deveria ser rápido. Não pode ser demorado. Tem o integration, que vai demorar um pouquinho, o end-to-end é mais lento. É isso. Pô, aí eu lanço uma polêmica aqui, cara. End-to-end. Tem que testar todo o cenário que você for testar, porque é um teste complicadíssimo de fazer. Ele leva tempo, muito melhor que o unitário. O que você acha aí, Abraão? Testa repositório, não testa repositório, por exemplo? O que você acha que tem que testar no teste end-to-end e no unitário? Boa. No unitário, ele tem que testar a lógica daquele método, né? A lógica que está inserida naquele método, sem depender de coisas externas, beleza? Aí vai entrar os mocks, que mocks, basicamente ali, eu vou colocar um comportamento pré-definido, beleza? Eu joguei um valor pré-definido e tal, se eu sei lá, eu tenho esse read path seguindo hash. Eu coloco que esse método aqui nem vai passar por aqui, não vai fazer nada, e eu vou colocar que ele tem um determinado valor. Ele retorna uma coisa. Cara, eu quero que toda vez que bater nesse teste, nesse método, retorne isso. Beleza? Isso aí é mockup. Você tem um método que é de somar, 2 mais 2 é igual a 4, eu coloco isso aí já específico. Retorna 4 toda vez que bater aqui. É isso, né? Aí o stub é bem parecido ali com o próprio mock, né? Só que ele não tem uma implementação em si, né? Tipo, o contrário do mock é que eles não são programados, né? Para esperar uma chamada específica lá. Tipo, eu coloco 2 mais 2 sempre vai vir 4. Eu coloco algo ali que ele sempre vai retornar quando for chamado, né? Então, não importa o que eu faça, sempre vai retornar aquele valor ali, sempre que eu, com qualquer argumento, beleza? Né? Só para, sei lá, trazer um pouco aqui, né? Tem um dev, sum, e aqui eu tenho A e B, né? E aí eu vou ter que somar A mais B. No mock, eu posso sempre mocar, né? Eu falo, ó, essa entrada aqui, toda vez que a entrada de A e B for 2, retorne 4. Já no stub eu falo, mano, toda vez que, não importa, toda vez que você chamar sum, vai receber 4. Se eu passar 20, 200, não importa, beleza? Então, essa acho que é a diferença aí do stub para o mock. E entrando literalmente no que o Walter falou, para mim, tem que no teste end-to-end, né, que é aquele último da pirâmide ali, ele tem que ser testado todo, né, todo o fluxo, né, e principalmente os principais use cases, né, aquele Pareto, 80 a 20%, quais são os 20% mais importantes do seu sistema, né, aquilo que nunca pode ficar de fora, sei lá, vou pegar qualquer sistema que precisa de autenticação. Cara, a autenticação precisa ter um end-to-end. Eu preciso logar bem toda vez que fizer um deployment, né, toda vez que eu subir algo para produção, tem que testar esse fluxo de login.
né? O cara vai ter um e-mail, uma senha, vai logar, quer dizer que o meu projeto é de um e-commerce. Cara, é super interessante que eu logue, entre na tela, consiga colocar um item no carrinho, fechar a compra. Beleza. Beleza que ele não precisa gerar nota fiscal, não precisa tirar do estoque e tudo mais. Ele consiga gerar ali no carrinho e dar um send, sabe? E as outras coisas, de fato, estejam abstraídas, mocadas ali, né? Para que não, não interfira e não chame. Muitas vezes a gente não tem nem o ambiente de fiscal em produção, em ambiente de teste, né? Só tem o de produção e algo assim. Então, isso aí é super importante ser testado, né? Então, eu acredito que depende do seu cenário, né? Acho que tudo depende, mas é super importante, pelo menos, ter as suas features mais importantes ali no teste end-to-end, e não precisa 100% ser validado, né? Nesse caso do e-commerce aí, cara, eu não preciso gerar uma nota fiscal fake ali para que realmente eu entenda que gerou, porque eu acredito que no módulo, né, no domínio nosso fiscal, já estou testado, já tem um teste de integração, inclusive para isso, eu não preciso fazer esse teste, porque vai demorar para rodar e vai demorar para fazer o deployment, e isso aí a gente não quer, né? A gente quer que isso já sejam rápidos, né? E que não tenha tanta dependência em si. Mas eu acredito que teste end-to-end é super importante, mas é algo que tem que ser alinhado com todo o teu negócio, porque é algo custoso e que fica facilmente é, desatualizado, né? Esse é um ponto muito importante, principalmente quando a gente está tratando de front-end, né? E aí muda uma tela, um botão, então isso aí é meu complexo. E eu já vi teste de end-to-end quebrar por causa de uma classe CSS ali que mudou. Então, esse é o ponto. Tudo alinhado com o business, acho super importante. Acho que para encerrar, eu colocaria como unitário importantíssimo, né, fazer os testes. Acho que se você tiver segurança, se você tiver bons testes unitários, tanto qualitativamente quanto de quantidade, né, você vai ter segurança no seu código e acho que aí fazer alguns testes de integração depois alguns testes de end-to-end, né, seguir naquela camadinha, mas tendo mais segurança no unitário, acredito que você já está bem seguro de bugs e bem mais seguro em fazer deploy em produção, né? Foca no teste unitário, foca em abstração, que tende a ser importante para a sua aplicação, sabe? Acho que esse é o ponto que eu coloco aí como destaque final. Eu tô com o Walter aí, e para mim, eu sempre falo, né? O front-end precisa fazer seus testes de unidade, precisa, de certa forma, fazer até seus testes de integração em end-to-end, né, também, tanto chamando back ali e tudo mais, mas o lado de back ali precisa estar bem mapeado os testes de unidade, porque o teste de unidade ele tem algo muito valoroso do que o próprio teste, ele documenta bem, né? Ele deixa fácil de testar. Eu não preciso criar uma documentação, você coloca essa entrada, eu não preciso de comentários, porque de fato eu vou lá e crio aquele cenário de teste de unidade ali que ele deixa documentado, né? Então eu vejo muito valor no teste de unidade e no teste de integração, justamente porque eu consigo subir ali um ambiente ali em Docker, aí consigo fazer todo o fluxo, testando, saindo batendo no banco de dados, trazendo, fazendo VNACare, essas coisas, que no teste de unidade não vai rolar. Então, tá, faz 80% do teu teste ali de unidade, 15% ali com teste de integração e 5%, cara, foco em trend ali, nos pontos bem importantes, porque são testes custosos e que sempre vão tender a ficar desatualizados. Mas essa é a minha visão e no contexto que eu estou dando bem genérico. Perfeito, perfeito. Pô, a gente vai encerrando mais uma. Obrigadão, Abraão, pelo overview aí. Acho que foi, principalmente a parte de testes, importantíssimo. Esse é um assunto, que a gente sempre tenta relembrar, né, no nosso dia a dia.
E eu gosto muito, muito de aplicar quando eu estou codando, tá? Pô, valeu aí, pessoal, pelo mais um episódio. Eu acho que esse terceiro capítulo ele é bem curtinho no livro, ele dá uma visão geral, ele foca um pouco mais nos testes, mas coloca aí nos comentários se vocês curtiram e também se vocês querem um vídeo aí sobre testes mais aprofundado. Esse assunto é super importante e pouca gente olha com carinho, sabe? A gente se despede por aqui. Abrão, quer falar mais alguma coisa? Tá tranquilo? Não, Beleza? total, super agradeço aí a vocês, obrigado pelo feedback e para a galera que tá sempre me procurando nas redes sociais, ou a mim ou a volta, Show. e comentando nos vídeos e tal, dando um feedback. A gente mudou um pouco o formato, deu uns diminuída, e a gente quer fazer uma próxima, algumas séries de code, né? Tipo Isso, essa isso. parte de teste aí. Se vocês animarem, a gente pode até fazer ao vivo mesmo, algo assim, que a gente consiga fazer juntos, testar e criar um conteúdo bem legal, bacana. Mas não se esquece de se inscrever, manda feedback, procura a gente aí nas nossas redes sociais que vai estar aí na descrição. E é isso. E leia esse livro, galera. Tá super importante, tem um link aí também para comprar, e é isso. No mais, é isso. Pode contar com a gente. Valeu, pessoal. Tamo junto. Até a próxima, hein? Valeu, abraço.